Olá você, eis que aula 6 da UAR da Sua Graça, redação, bem-vinda à redação e grande trabalho pela frente. Que trabalho teremos? O trabalho redacional é necessariamente esse trabalho que consiste em insistir com você. Escreva, uma redação por semana é essencial. Pergunta que não quer calar. Nossa tarefinha, deixamos uma tarefinha no ar, lembra? Qual tarefinha nós deixamos no ar? A tarefinha é você escrever uma narração sobre um fato acontecido, ocorrido nas lidas carnavalescas de 2015. Espero que você tenha feito isso então. Se fez, que bom, fez a narração pura. Agora o desafio é maior. Que tal você, com base em um texto dissertativo, dependendo, é claro, da temática abordada, utilizar um fragmento da sua narração? Sim, você pode utilizar um fragmento. E esse é o nosso desafio, utilizar um pedacinho, não é necessariamente para que nós tenhamos a compilação a mais adequada possível. Vamos adiante, vamos à narrativa. Hoje aula que trata do texto dissertativo. Então, aula 6, bloco de anotações, caderno. Tenho vontade de olhar você agora e dizer assim, virou a página? Assim, você falou sobre narração, sobre signo verbal, não verbal, linguagem, língua. Agora eu quero o quê? Agora eu preciso, não é que eu quero, eu preciso que você escreva essencialmente sobre o texto dissertativo, que é a base de tudo aquilo que o Enem pede desde 1998, desde a primeira proposta redacional propriamente dita, certo? Então, vamos firmes, consistentes nessa lida. Vamos adiante. Seguindo nosso barquinho aqui, venha para cá, aulinha de número 6, né? Aulinha antepenúltima aula do nosso trabalho, aí 7, 8, e aí fechamos o nosso curso de redação nesse primeiro módulo, só o primeiro módulo que é um módulo básico necessariamente. Muito bem. Então, dissertar. Olha aí para você o que é essencial no texto dissertativo, o que é importante para nós. Bom, para que eu disserte, eu preciso ter em mente assim, consiste fundamentalmente em opinar, no ato de opinar, no ato de argumentar. Então, consiste no ato de opinar, de argumentar. Isso é dissertar mesmo. Opinei, dissertei. Defender o quê? Defender um ponto de vista. Defender um ponto de vista. Para que você defenda um ponto de vista, você precisa imperiosamente argumentar. E vai argumentar como? Vai argumentar com toda a objetividade e vai argumentar também com toda a clareza. Então, copie, por favor, transcreva para você, para o seu bloco de anotações nesse momento, porque vale muito a pena. Então, o que é dissertar? Bom, a dissertação consiste fundamentalmente no ato de opinar, de argumentar, de defender um ponto de vista. Mas para que eu defenda esse ponto de vista, porque é isso que me interessa, então, para eu defender um ponto de vista, eu preciso de objetividade e clareza, mas eu também preciso de uma tese. Ou seja, o que é uma tese? A tese é a defesa desse ponto de vista com uma bagagem consistente de argumentação. Se eu não tiver essa bagagem de argumentação, ou seja, se eu não consigo, sob hipótese alguma, construir uma argumentação que seja valorosa, que tenha o seu devido valor, como eu posso querer trabalhar um texto? Eu terei problemas, severos problemas, porque a minha defesa encontrará falhas. Na verdade, em minha defesa, haverá muitas falhas. E essas falhas podem ser as nossas falácias. Nós teremos em nosso curso também, nesse primeiro módulo, exatamente as falácias. Ou seja, o que são as falácias? São os erros, são os equívocos que se colocam. Falácias, falha clássica. Por que essa falácia existe? A falácia existe porque, invariavelmente, ela é produzida para que exista o erro proposital ou
do semelhante ou para denotar falta de compreensão das coisas. Então a falácia é perigosa. Nós vamos entrar nela lá na frente, agora não. Por que ela é perigosa? Porque muitas vezes você acredita que cometeu uma falácia por desconhecimento, ou recebe uma falácia por desconhecimento. Outras vezes você não acredita nisso. Outras vezes a falácia vem não por desconhecimento, a falácia vem porque invariavelmente ela é proposital. Então é uma mentira. E se é uma mentira, é proposital, ela pode provocar dano, o ilícito. E aí é um problema, né? Nesse contexto. Mas deixa isso de lado, deixa de lado. Vamos adiante, vamos pensar em outras consistências. Então nós temos uma tese. E aí nesse contexto, venha para cá, né? Venha para cá, então a dissertação ali como tese que se colocou para nós, aí tese, defesa de um ponto de vista, e é a dissertação que aparecerá aqui nessas conurbações, né? Bem-vinda à dissertação. Quando entramos na dissertação, poderemos ter exatamente um tema como esse, tá? Aqui, teminha para nós, né? Um teminha aqui, tema que vai se colocar aqui. Então, esse tema, trazendo assim, a fome no mundo. No entanto, há uma possibilidade de nutrir com o desperdício de comida 19 bilhões de indivíduos. Então, existe fome no mundo? Existe fome no mundo. Aqui, existe fome no mundo. Aí, esse começo você fará. Tá? Ele vai dizer que existe fome no mundo, sim. Mas, então vamos começar? Sim, existe muita fome no mundo. Porém, a comida que se produz em abundância capaz de nutrir 19 milhões deles. Quem eles? Os que passam fome. Ah, então já estou criando. Sim. Aí vem a nossa indagação. Como fazer todo esse alimento chegar aos estômagos de toda essa gente? Como fazer com que esse alimento chegue ao estômago de muita gente? Então, a partir dessa indagação, e olha aqui, cara de exame nacional do ensino médio mesmo, por quê? Porque começa com a pergunta, deixa uma situação problema, e é isso, situação problema que se coloca assim, comida não falta. Sim, comida não falta. O que falta é o quê? Falta o processo distributivo da comida. Então, comida não falta, mas falta uma maneira eficaz, falta uma maneira eficiente, falta uma maneira consistente para se distribuir essa comida, de tal sorte que o indivíduo que receba essa comida esteja efetivamente nutrido. A pessoa, esteja devidamente nutrida. Então, comida não falta. Agora, diante de uma situação problema, tá? Você vai colocar isso aí como tema redacional, outra tarefa de hoje. A tarefa de hoje e aí você pergunta assim, mas nesse texto eu não usaria nada no carnaval. Usaria sim. Ah, mas como eu usaria? No carnaval, a narração que eu fiz? Sim. Se você prestou um pouco atenção aos desfiles carnavalescos, você deve ter observado que é uma ênfase, sobretudo da Rede Globo de televisão, ao pronunciar o desfile das escolas do primeiro grupo, o samba da elite de São Paulo. E você deve ter percebido também que no Rio de Janeiro acontece a mesma coisa. As pessoas sabem muito bem o que é um sambódromo, sabem muito bem que é a passarela do samba, Marquês de Sapucaí, sabem bem disso. Então vamos lá. A escola de samba Unidos da Tijuca, que foi campeã do Carnaval Carioca, porque todo ano eles disputam este título, foi campeã do Carnaval Carioca em 2014. Trouxe agora para 2015 um enredo sobre a Suíça. Sim, e trouxe um enredo sobre a Suíça mostrando o quê? Mostrando necessariamente chocolate, comida. Comida, mas é um doce. Ah, mas no Brasil o chocolate também tem toda uma série de
propriedades, variantes. Além disso, fique bem claro para você, além disso, é essencial que nós pensemos também no samba enredo da Escola Campeã de 2015, em toda a sua montagem, na polêmica sobre o dinheiro que nutriu a Escola Beija-Flor. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Beija-Flor também tratou da africanidade, da África. E nesse contexto, ao tratar da África, claro que o alimento veio à tona. Então, veja, é simples. Se poderia narrar alguma coisa, como, por exemplo, eu utilizaria ao final do desfile da Escola de Samba Unidos da Tijuca, chocolates foram jogados à população. Esses chocolates foram jogados e as pessoas receberam com alegria, porque era madrugada, e degustaram o chocolate. Então o alimento sobrou ali. Agora, é claro, isso seria uma narrativa para fazer o quê? Uma metáfora com o fato de que todos os dias alimentos também são jogados, só que são jogados fora. Por quê? Por falta de uma operacionalização maior. Então, comida é o que não falta. Sempre é possível. Então, a minha segunda tarefa, dessa aula de número 6, a primeira tarefa na aula 5, a segunda tarefa agora na aula 6, é produzir um texto dissertativo entre 7 e 30 linhas, no qual você destaque exatamente isso, voltando para cá. Comida é o que não falta. Se não falta comida, é uma situação problema. Situação, problema. É uma situação problema? É. Então, com base nessa situação problema, como nós podemos equacionar a situação problema? Poderemos equacionar essa situação problema na medida em que necessariamente eu construir o meu texto, né? Então, observe aqui, há 23 milhões de miseráveis no Brasil. Pessoas com renda suficiente para prover 75% das suas necessidades calóricas. Nesse mesmo país, 39 mil toneladas de comida em condições de ser aproveitada vão para o lixo todo santo dia. E vão para o lixo todo santo dia onde? Vão para o lixo em mercados, vão para o lixo em feiras, em restaurantes, em quitandas, em açougues, em fazendas. É suficiente para dar café, almoço e jantar todos os dias a 19 milhões de pessoas. Será que há uma maneira de fazer com que toda essa comida vá parar nos pratos vazios do povo brasileiro? Será que há uma maneira de preencher, de completar esses pratos vazios da população brasileira? Você então escreverá o seu texto para o sim ou para o não. Claro que escreverá o seu texto para o sim, mas para que eu construa isso, eu preciso responsabilizar o agente público. E aí não é culpabilizar, veja, é a responsabilidade. É muito fácil, corrigimos textos diversos, em diversas bancas examinadoras, inclusive da CESP-UNB, que é a banca examinadora do Enem, e textos acabam depositando tudo nas costas do governo. O governo é responsável por todas as coisas, todos os males da humanidade, mesmo sendo só o governo brasileiro. Não é isso. Quem elege o governo é a população, então a população é corresponsável. Então tire essa questão do excesso que se coloca nas costas do governo e pare com isso para fazer o quê? Para que nós trabalhemos não com essa responsabilização exagerada, mas trabalhemos de uma outra forma, colocando no governo sim uma participação, uma influência e a necessidade de mexer nas coisas. Senão não funciona, não vai funcionar, não funcionou, não funciona e não vai funcionar. O texto tende a ficar bastante fraco. Então aqui, observações curiosas. Você vai construir o seu texto dissertativo, argumentativo, partindo desse princípio, entrando sob esse viés e, é claro, a partir daí construindo a sua abordagem redacional. Isso ajudará e ajudará muito. Então, curiosamente, olha aqui, continuidade. Não é por maldade, elas apenas querem evitar problemas legais, como arcar com a responsabilidade criminal, no caso de a comida doada causar uma intoxicação ou a morte de alguém. Um dos projetos mais criativos
e eficientes, é o sopão do Ceasa. Por que isso se colocou aqui? Porque aquele indivíduo que vai dizer assim, eu não vou dar comida, eu prefiro jogar fora, prefiro que a comida esteja estragada, do que alimentar alguém e correr o risco de a comida que sobrou não fazer bem ao indivíduo e matá-lo por causa disso. Vemos isso em restaurantes, aqui me permite uma outra narrativa. Você está nas várias partes do Brasil, nos ouvindo, acompanhando, compartilhando. Me permita abrir um parênteses e falar sobre Curitiba. Em Curitiba há um bairro tradicional de italianos chamado Santa Felicidade. Santa Felicidade. Por que a Santa Felicidade? Porque é comida, e é uma comida italiana. E há vários restaurantes italianos espalhados. Você tem uma estrada chamada Via Veneto. Via Veneto. E depois de estar nela, depois de um tempo, você vai começar a localizar restaurantes à esquerda e à direita, não importa, seguindo direita e esquerda. Tanto faz vir ou voltar. O fato é que esses restaurantes italianos ficam abarrotados. Um deles é visto como o segundo, um dos 5 maiores restaurantes do mundo, pela quantidade de refeições que serve. São milhares de refeições que servem todos os dias. Muito bem. Esses restaurantes italianos... Por que você está dizendo isso, né, Marcos? Por que você está dizendo isso? Está nos fazendo ficar com fome, né? Bom, eu almocei muito bem antes de fazer esta gravação. Não sei se você está assistindo antes do almoço. Se estiver, começa a ficar com fome, mas vai ficar com fome mais ainda. Por quê? Porque eles, nesse restaurante, que é visto como um dos 5 maiores do mundo, para muitos o segundo maior do planeta, milhares de refeições todos os dias, eles fazem o quê? Eles servem já eles já trazem à mesa, alguns pratinhos prontos. Então você tem uma polenta, ou um risoto, ou um espaguete, frango aqui, lasanha ali. Então esses pratos são comuns, saladinha, né? Deixam ali na mesa. Muitas vezes, o indivíduo que está se alimentando, ele, por exemplo, vou pensar no risoto, eu gosto muito de risoto italiano, pegou o risoto, comeu a vasilha, que é uma pequena vasilha, na verdade é uma travessa, pequena travessa. Degustou. Aí pede uma segunda, um risoto quentinho. Ou muitas vezes ele só degustou de uma travessa toda, ele só degustou 2 colheres. O restante sobrou, ele não tocou. E não está sujo, mas ficou ali à mesa. Ora, daí vem o garçom e o sujeito diz assim, olha, faz o seguinte, leva esse risoto aqui, ele está frio, traz um risoto quentinho para mim. Daí o sujeito leva esse risoto, que 2 colheres apenas, leva embora. O que faz com esse risoto? Na verdade, ele está teoricamente limpo. Teoricamente. O que fazer com ele? Jogar fora. Por quê? Porque se esse risoto voltar para o panelão, para ser mexido, corre-se um sério risco de higiene, de saúde, por conta de fiscalização, isso, aquilo. Tirou da mesa para devolver ali, não é possível, não? Então o cliente ficaria enlouquecido, uma vez que essas cozinhas são públicas. Você pode visitar a cozinha de um restaurante, já que estamos falando de comida, mas é mais fácil jogar fora. Aí alguém pergunta, mas escuta, se o próprio garçom, ele viu que mal está tocado, que caberia ali mais alguma coisa, que ele poderia guardar, o garçom não poderia levar aquela travessa e separar aquele depois, o grande monte que separou, alimentar pessoas mais modestas? Sim e não. Sim, porque pareceria a alguns uma atitude de benevolência, de generosidade, para outros seria não. Ele está discriminando o que sobra, o que é resto, vai para o miserável, vai para o pobre. E indo para o miserável, para o pobre, vai provocar no pobre uma doença. Então, salvaguardando-se disso, o que acontece? Agora volta para o texto. Salvaguardando-se disso, muitas pessoas fazem o quê? Elas simplesmente jogam tudo fora, não tem doação de comida, porque essa doação pode se transformar em intoxicação ou mesmo pode se transformar na morte de alguém, intoxicação ou morte de alguém. Um dos projetos mais criativos e eficientes é o sopão do Ceasa. Aí sim, o Ceasa protagonizando um sopão que terá sua eficácia. Em 1992, olha, já faz tempo, aí 13 anos, o Ceasa Mineiro comprou máquinas para processar as sobras. E passou a fazer o quê? A enlatar. Processar as sobras e passou a enlatar uma sopa, que é distribuída em regiões carentes do estado. Deu tão certo que os Ceasas de Pernambuco
Ceará, Pernambuco, Ceará, Distrito Federal, Paraná e de algumas cidades paulistas seguiram essa boa experiência. Além do Ceasa, há outras instituições transformando o que iria para o lixo em comida. Muitas são organizações não governamentais, as ditas ONGs, algumas são de extremo valor. O Banco de Alimentos de São Paulo é uma delas. Criou uma rede fixa de doadores. Seus nutricionistas treinam funcionários das empresas doadoras para fazer a triagem da comida e as vans passam lá regularmente para buscar as doações. Estima-se que haja por volta de 30 instituições como o Banco de Alimentos no Brasil, umas governamentais, outras não. Juntas, elas distribuem cerca de 150 toneladas de comida por dia. Tá? Então, olha só o esqueminha inteligente montado aqui. Então, para nós pensarmos no Brasil transformado em números impressionantes aqui. Então, você tem a perda com o consumidor, 17%, a perda no varejo, 1%, a perda da indústria e a perda no transporte, no armazenamento também. Resultado, tem essa perda toda aí, o que sobra aí poderia ir para o indivíduo no seu devido consumo. Então, volume de alimentos desperdiçados, 20%, perda no plantio e na colheita, volume de alimentos consumidos, 39%. O processo que começa na lavoura e termina na sua mesa, deixa muita coisa no caminho. Acreditando que o problema não tem solução, fica mais fácil ignorá-lo. E é claro que não, você não vai ignorar, você vai fortalecer o seu texto quanto isso. Proposta redacional e interessante. Da mesma linha, da mesma ótica, então você escreverá esse texto, o texto partindo da situação problema. Comida não falta. É uma situação problema. No parágrafo final do seu texto, modelo Enem, você fará uma proposta de intervenção. Intervenção no sentido de ação social. Como resolver este problema? Como equacionar esta dificuldade da falta de alimento na mesa de alguns quando há sobra de comida? Como resolver essa problemática de tal maneira que ela fique menos incidente e ela se torne, claro, mais consistente, tá? Para nós entendermos isso. Então, aqui uma outra temática possível, não é? As doenças sexualmente transmissíveis, em especial o destaque do retorno da AIDS. Então, aqui as DSTs, e em especial a AIDS e a sua força, não é? Ou seja, a sua proliferação na sociedade. E a AIDS não pode deixar de surgir na vida das pessoas. Ela se prolifera, sim, então, a proliferação da AIDS nesse contexto. As DSTs estão aí também nesse bojo. Da mesma forma, nós temos aqui alguns paraplégicos reclamam da cadeira de roda, da cadeira. Eu prefiro pensar nas rodas. Então, ele não está dizendo só da cadeira. Ele prefere pensar nas rodas, por quê? Porque ele está jogando basquete. E aqui cabe um outro tema para questionar as vagas preferenciais. Vagas preferenciais. Por que as vagas preferenciais, elas causam polêmica em várias localidades? Nós temos uma campanha que trabalha com o seguinte, nem por um minuto, nem por um minuto. Quer dizer que a vaga que está disposta a uma pessoa com necessidades especiais, uma pessoa especial, ela não é de absolutamente ninguém, a não ser desse indivíduo que comprove a sua necessidade especial, a sua dificuldade. Portanto, esqueça. Ah, mas é um minutinho só. Não é um minuto. Nós sabemos que não é um minuto. Não use. Não use. Então, dá para se criar também um texto partindo desse princípio. Seguindo a mesma orientação, beleza aqui, né? Beleza aqui você pensar na crítica exposta nesta imagem. A crítica está colocada aqui. Então, você tem a bola, o preservativo e temos bola, certo? O preservativo e nós temos aqui o alto-falante,
certo? O que eles têm em comum, fica aí a sua crítica, para que muitas vezes isso não se torne real. Folha da Tarde, fotos que valem por 1000 palavrões. Saudade de São Paulo, quando São Paulo só possuía esse tipo de problema. Continua tendo esse tipo de problema, mas hoje também São Paulo enfrenta a seca, a ausência de chuva. E alguém vai dizer assim, culpa da chuva? Não, culpa das autoridades que não souberam e não sabem, sob hipótese alguma, cuidar das necessidades básicas. Los Angeles vive um problema similar a São Paulo, só que em Los Angeles eles já possuem um estudo completo e absoluto e colocado na prática para a captação das chuvas em quaisquer situações e para que essa captação das chuvas redunde no aumento dos reservatórios que eles têm, uma vez que Los Angeles está situada numa região mais desértica, bem diferente de São Paulo, bem diferente de São Paulo. Então, só para nós pensarmos nessa conceituação também. Aqui vale toda uma provocação quanto ao péssimo gosto dessa empresa ao trabalhar esse efeito publicitário. Uma caixa inteira de Calypso, não vi não. Então, na verdade, aí fazendo uma alusão a esta imagem. Isso aqui é horrível, né? Fazendo alusão a essa imagem de mulheres, de pessoas que invariavelmente acabam sendo obrigadas a usar este colar que depois lhes matará, porque necessariamente o pescoço atrofia como músculo que é, e o processo é exclusivo de degradação. Há uma beleza degradada, degradação, e daí a beleza propriamente dita. Tá? Nesse contexto, a argumentação, fechando a nossa aula, é essencial. É essa argumentação que nós enfatizaremos como tese, tá? Então aí está peso pesado do passado. Mike Tyson volta ao ringue com todos os seus músculos, raiva e força. Argumentação. Aí a argumentação desse indivíduo que está provocando uma destruição. O corte de cabelo e as roupas do rapaz informam sua adesão a um grupo urbano e uma filosofia de vida. Aqui o triste é imaginar que este garotinho extremamente simpático, não tem um braço e não tem o outro braço também. E aqui os horrores da guerra. Então você tem horror propriamente dito aqui. Todas essas imagens querem provocar em você a opinião, a necessidade de argumentação. Daqui da mesma maneira, você observa, são crianças que já estão com o vício e crianças que não têm a menor condição de segurar um fuzil, porque se esse fuzil disparar, essas crianças caem sentadas, não têm a condição física para aguentar o ricocheteio de um fuzil como esse que se coloca ali. E ainda mais essa criança aqui também tabagiando, você percebe que ela possui uma testa generosa, né? Propriamente dita. E aí, só para nós fecharmos, da mesma maneira, a questão do racismo, né? Propriamente dito, a questão do racismo se coloca para nós como um elemento que até hoje provoca manifestações. Que o diga, então, o ano passado, com várias situações em 2014 e com a emblemática cena de um dos laterais da seleção brasileira, durante muito tempo lateral titular da seleção brasileira, Daniel Alves, lateral direito, em que ele, jogando pelo Barcelona, recebe uma banana, o que ele faz então, para surpresa geral, para perplexidade do Bandeirinha, essa imagem está disponível, ele pega a banana, degusta a banana e segue a vida cobrando o escanteio, corner, e isso, é claro, provocou uma celeuma mundial. Foi a melhor resposta possível e imaginável para a brutalidade do racismo. Mas qual é o nosso convite? Nosso convite hoje não é falar sobre racismo, o convite é que você escreva acerca dessa situação, desse desafio. Comida não falta. Se comida não falta, falta o quê? 7 a 30 linhas, 4 parágrafos, exercício para você fazer o melhor texto possível e trabalhar. É isso, professor Marlos Geronasso com você, despedida, fechamento da nossa aula. Até o próximo encontro.